parte número 4 da nossa aula sobre a questão das drogas no Brasil. Eu tenho observado que o maior gargalo dos meus alunos, por exemplo, numa produção textual, é a escolha das melhores propostas de intervenção. E eu confesso que esse se tornou um dos grandes diferenciais do projeto Maratona de Atualidades. Propostas de intervenção que sejam criativas, mas que tenham uma fundamentação teórica que casa perfeitamente com aquelas informações que você colocou na introdução e desenvolvimento, não é mesmo? Então, turma, eu vou me utilizar da obra de um PhD em neurociência da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, Carl Hart, onde ele escreveu um livro chamado Um Preço Muito Alto. Uma das coisas que ele faz e que eu acho sensacional é que ele tenta mostrar que, apesar, por exemplo, pegando um referencialzinho histórico, tá bom? Você se lembra do período da escravidão no Brasil. E vocês sabem que naquela época, quando os escravos vindos da África vieram ao nosso território, eles eram tratados como menos do que seres humanos. A escravidão, ela foi abolida legalmente, mas existem leis específicas que ainda perpetuam a marginalização de grupos específicos. E aí, eu tenho um caso muito grave, turma. Quer um exemplo que ele coloca no livro? Lá nos Estados Unidos, na década de 90, a morfina, que possui uma composição química muito semelhante à heroína, era legalizada nos Estados Unidos, né? E os chineses, em busca do sonho americano, migram para o território estadunidense. Durante a década de 90, faziam uso de heroína, que foi que os Estados Unidos fizeram. Criminalizaram a droga para encarcerar esse grupo específico. O que nós temos observado é que existem leis que acabam perpetuando essa marginalização de grupos específicos. E aí eu tenho a lei de drogas fazendo aí muito bem esse papel. E aí você me pergunta, por quê? Turma, se lembra, se não, estou colocando agora para vocês, que às vezes o que torna uma droga legal ou não são as condições sociais nas quais ela é usada. São as implicações sociais. É o contexto social que determina se uma droga deve ser considerada legal ou não. E não, turma, sua composição farmacológica, seus efeitos biológicos. Então, galera, o que ele faz, eu acho uma crítica muito interessante, é o seguinte: se um indivíduo é detido, é autuado com droga numa favela, geralmente ele é encarcerado como traficante. Mas aquele indivíduo que faz parte de uma família com um poder aquisitivo um pouco mais elevado, num contexto social muito mais favorecido, geralmente essa pessoa não é detida como traficante, e sim porte de uso, às vezes até liberada. Não quero aqui fazer uma crítica sistemática às autoridades, mas há de fato algumas distorções que devem ser aqui estabelecidas. E eu acho que esse é o meu papel, tá certo? De trazer essas informações para vocês. Então, esse raciocínio dele, eu me lembro na obra Um Preço Muito Alto, e eu acho que é muito interessante, né? Como a lei de drogas, ao longo dos anos, acabou servindo para a perpetuação da marginalização de grupos específicos. Basta você pesquisar nossa aula sobre o sistema carcerário. Vocês vão observar no perfil do preso. Lembre-se vocês, nós estamos falando de um problema que encarcera anualmente muitos indivíduos. Inclusive, a maior parte da nossa população carcerária, hoje, de 622 mil presos, a quarta maior do mundo, a maior parte dos encarcerados estão lá por problemas relacionados às drogas. E aí, propostas de intervenção são muito interessantes para esse momento. Eu trago a primeira para vocês.
descriminalização do uso de todas as drogas. Estamos falando, galera, descriminalizar, diferente de legalizar. Descriminalizar é descaracterizar o consumidor como criminoso. Ou seja, o uso deixa de ser crime, ok? Legalizar é algo mais abrangente. Legalizar não pode ser confundido com liberação total. Legalizar é uma medida estatizante, ok? Ou seja, é regulamentar o uso através de um marco legal. Eu recordo, por exemplo, que em 2014, o presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, descriminalizou? Não. Ele legalizou a maconha, a cannabis sativa. E aí vocês recordam. Com base em que aquela legalização foi realizada? Eu tenho uruguaio, não pode turista, né? Justamente para evitar estrangeiros o turismo da droga. Então eu tenho uruguaios maiores de 18 anos, não pode ser feito o uso em locais públicos, não pode ser feito o uso na frente de crianças, e você tem três alternativas. O plantio de 6 pés na sua residência para o consumo pessoal, ou fazer parte, pagando uma matrícula e uma mensalidade num clube canábico, com 45 sócios, onde você tem um plantio de até 99 pés, onde essa pessoa recebe 40 gramas mensais, onde cada grama é vendido a $1. A proposta do governo seria desarticular o mercado da droga para o narcotráfico, estatizando a um preço abaixo daquele que o traficante estipula, e a venda através de farmácias credenciadas, que tudo indica o processo licitatório desse terceiro viés está bem dificultado, né? Os outros dois não, estariam já em fase de funcionamento. Então você observa que legalizar é regulamentar o uso, é uma medida estatizante. Descriminalizar, o uso deixa de ser crime, eu descaracterizo o consumidor como criminoso. Para quê? Para que nós não encarceremos usuários de drogas, já que os mesmos se constituem num problema de saúde pública. Então, turma, eu tiro o usuário da esfera criminal e conduzo ele à esfera da saúde, ou seja, competência do Estado. O Estado deve prover os mecanismos para que essa pessoa, obviamente, se ressocialize, se reabilite, que é isso que nós queremos. Então, primeira proposta, descriminalização do uso de todas as drogas. Eu ainda permaneço, a Fundação Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo estipulando aí para a maconha 2,5 gramas diário, cocaína entre 0,2 e 3,8, crack 5,2. Eu ainda acredito que seria interessante, proposta de intervenção número 2, estipular uma quantidade de droga padrão para cada tipo a nível federal, para que não haja essas distorções de estado para estado, para que nós tenhamos uma quantidade padrão assim definida, ok? Lembre-se, há um documentário, inclusive, muito elogiado, onde o âncora é o Fernando Henrique Cardoso, em que ele inicia sua fala com uma frase de efeito que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se nós não conseguimos proibir a entrada de drogas num presídio de segurança máxima, como poderemos coibir o uso numa sociedade livre? Toda a história da humanidade é acompanhada, num dado momento, por tipos de entorpecentes. Nós temos países hoje, turma, que são narcoestados. Um exemplo, turma, seria o Afeganistão, que se constitui num narcoestado. Ou seja, um país
onde a maior parte, poderíamos dizer, do PIB, Produto Interno Bruto da nação, vem através da venda de entorpecentes. Nós temos aí uma indústria que acaba enriquecendo de maneira ilícita com esse mercado da droga. E você observa, por exemplo, países como Estados Unidos, que durante a década de 60, 70, declarou guerra às drogas com um modelo onde ele tentava ferir a lei da oferta e da procura, ou seja, a apreensão da droga, queima do entorpecente para que a oferta, obviamente, encareça, eu reduzo a quantidade de oferta, o preço sobe e assim os consumidores não têm como adquiri-la. Esse modelo de guerra às drogas, galera, fracassou. É necessário programas de combate ao uso de drogas que não estabeleça apenas o combate à oferta, mas que também se preocupe com a demanda. Também se preocupe com a demanda. Então, eu acho que é necessário a proposta de intervenção número 3, promover melhores campanhas de conscientização. É necessário que as pessoas saibam de fato quais são os perigos da droga, ok? Não vamos estabelecer tão somente frases de efeito do tipo não às drogas, ok? Eu acho interessante quando o Carl Hart, numa entrevista ao Drauzio Varela, ele diz o seguinte: os carros, os automóveis são potencialmente perigosos? São. Existem campanhas, diga não aos carros? Não. O que existe campanhas para mostrar os perigos que o uso daquele objeto de maneira irracional pode promover, né? De maneira aí que não seja de acordo com o marco legal. Então, eu acho que com relação às drogas, é necessário melhores programas de conscientização, ok? E isso passa, obviamente, por uma mídia, por um governo, enfim, por uma série de estratégias que são interessantes para que, de fato, a gente consiga galgar resultados positivos. Então, galera, 3 propostas de intervenção, hein? Descriminalização do uso de todas as drogas, definir uma quantidade padrão para cada tipo de entorpecente a nível federal, promover melhores campanhas de conscientização que, de fato, retratem os perigos potenciais aí dos entorpecentes. Acredito que alguns estão esperando para que eu fale na legalização, né, de alguns entorpecentes. Me preocupa, alguns eu acredito são de maior potencial ofensivo e seriam drogas aí muito correlacionadas à questão da criminalidade. Eu sei que o Estado poderia estatizar para, logicamente, desarticular o narcotráfico, mas não sei se as nossas instituições estão amadurecidas o suficiente para que nós pensemos aí numa legalização. Mas eu espero que algumas informações, eu busco sempre que meus alunos façam uma espécie de triagem. O que é isso? É óbvio que os alunos que estão me ouvindo, você pode utilizar-se daquelas informações que você achou muito pertinente e, obviamente, se alguma delas é conflituosa em relação àquilo que você acredita, obviamente você tem aqui um professor de todas as horas que tem muita humildade pedagógica em respeitar aquilo que meus educandos também acreditam como sendo verdadeiro. Turma, muito grato. Nossa primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado aí da maneira como nós estamos fazendo o canal, tá certo? Uma parceria que está sendo estabelecida. Eu espero que vocês gostem. Aqui está um professor vocacionado, uma pessoa que ama o que faz. Inclusive, eu fiz uma paródia em primeira mão para ti, uma ferramenta pedagógica, onde eu pego músicas da indústria cultural e incluo aí informações pertinentes sobre aquela temática retratada. A música é da banda Aviões do Forró e eu peguei aquela letra que tem como título Uber, tá certo? Não se preocupe, eu vou gravar a paródia para, se você quiser se utilizar, fique à vontade, tá bom? Maratona de atualidades. Tem uma frase, eu estava tentando pesquisar uma frase de efeito, um slogan para a nossa maratona.
Eu sei que meus alunos eu considero triatletas, porque vocês não têm que se preocupar apenas com a maratona de estudos, mas também com o caráter sinestésico, com a questão corporal. Então, o que eu tenho são verdadeiros alunos triatletas. E tem uma frase que eu achei muito bonito, que eu vi numa escola. Era um indivíduo fazendo uma leitura numa biblioteca e dizia assim: a maior viagem que eu fiz foi sem sair do meu lugar. E eu gostaria de trazer isso para o nosso canal. Maratona de Atualidades. A gente tenta te proporcionar uma viagem dentro de um tema. E você não precisa sair do lugar para isso, tá certo? É a glocalização se fazendo presente. Cheiro grande, até mais, seu professor Guilherme Lemos.